Olá, alunos do oitavo ano, espero que estejam todos muito bem. Essa semana temos mais um vídeo sobre o conteúdo do roteiro 13 e do roteiro 14, tá bom? Nesse vídeo, né, como combinado, nós vamos ter um desafio semanal. É um desafio bem simples, porém ele vale ponto extra na disciplina de História. Eu espero que vocês consigam executar e estou esperando, né, a resposta dele lá no meu número privado, tá bom? Não esquece de colocar o nome completo e a turma aqui nos comentários do vídeo para que a tia possa fazer a chamada de vocês posteriormente, tá certo? Então, iremos ver o conteúdo, né, a continuação sobre a Revolução Americana, a situação dos indígenas e dos africanos, né, na América. Vamos ver também como foi o desfecho da Revolução Americana, tá certo? E após o conteúdo, a tia irá passar algumas orientações sobre o roteiro 14, por isso é importante que você assista o vídeo por completo, porque a tia vai dar algumas diquinhas sobre a atividade dessa semana, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês, uma ótima semana e vamos aos estudos. Então vamos lá iniciar nossa aula da semana. Nós iremos continuar com o tema Revolução Americana. Na aula de hoje iremos fazer uma revisão e vamos passar algumas orientações sobre a feitura do roteiro 14, que é a atividade da nossa semana, tá certo? Antes de iniciar nossa aula, peço para que vocês registrem o nome nos comentários desse vídeo com a sua turma, tá certo? Para que depois a tia possa fazer a chamada e o controle de vocês, tá bom? Então vamos lá. A tia trouxe para vocês um mapa mental, esse mapa também vai estar disponível no guia de vocês essa semana. E a gente vai ler passo a passo para a gente só revisar um pouco do que a gente viu no vídeo passado sobre esse tema, tá bom? Primeiro, as causas, os principais motivos da Revolução Americana. O aumento do controle colonial, né, por parte da Inglaterra, tá certo? A Revolução Industrial, a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Industrial com a Guerra dos 7 Anos acabou ocasionando um aumento de impostos, pois a Inglaterra, né, tinha saído arrasada da Guerra dos 7 Anos e precisava repor esse dinheiro perdido, né? E aí a estratégia que a Inglaterra teve é de manter uma pressão maior em cima das 13 colônias e aumentar os impostos e a arrecadação, tá certo? Além da cobrança dos impostos começar a ser mais efetiva, também as tropas inglesas começaram a se fixar na colônia, mantendo uma sensação de controle maior por parte dos ingleses, tá certo? E até para a cobrança desses impostos. Quais foram os novos impostos que a Inglaterra acabou promovendo para essas 13 colônias? Primeiro, a lei do açúcar. Segundo, lei da moeda. Terceiro, lei da hospedagem. Essa lei da hospedagem a gente não viu no vídeo passado. A lei do selo, os atos de Townshend, lei do chá, né, com a festa do chá de Boston. E por último, as leis intoleráveis. E aí, após as leis intoleráveis, houve, né, a interdição do posto de Boston, a colônia de Massa foi ocupada por tropas reais e as reuniões foram proibidas, né? Tudo isso como forma de tentar coibir as revoluções que estavam já acontecendo em algumas cidades americanas, tá certo? E tudo isso, né, essas medidas que a Inglaterra tomou após as leis intoleráveis, ocasionou o estopim para a revolta dos colonos. O que é estopim? É o limite, né? Para eles foi o ponto máximo. Foi daí que eles realmente decidiram que não iriam mais fazer parte da Inglaterra como colônia, tá certo? A partir desse estopim, né, para esse início da revolta dos colonos, houve primeiro o Congresso Continental da Filadélfia, depois o segundo Congresso Continental, também na Filadélfia, e a partir desse segundo congresso foi emitida a Declaração da Independência, que também a gente já falou um pouco sobre ela no vídeo anterior, tá certo?
A Declaração de Independência, né? Esse processo de guerra pela independência, como foi? Teve apoio francês aos colonos, também os motivos, a tia já comentou sobre eles no vídeo anterior. Houve uma batalha final travada em Yorktown em 1781 e a partir dessa batalha final é que houve a independência reconhecida através do Tratado de Paris. A França reconhece a independência das 13 colônias, né, em 1783. A partir daí surge o modelo americano, né, de governo, uma república presidencialista, federalismo, garantia das liberdades individuais e a primeira eleição em que George Washington foi eleito como primeiro presidente, né, dos Estados Unidos da América, tá bom? Então essa foi uma revisão bem rápida de alguns temas e agora a gente vai para o tema da aula da semana passada do roteiro 13, que falava mais expressamente sobre a população que ficou abastada, né, da Declaração de Independência, aqueles que não foram considerados, por exemplo, como cidadãos americanos. A gente viu esse slide na aula anterior, no vídeo anterior, que falava sobre essas contradições pós-independência. O país se tornou livre, porém, nem todos eram considerados como cidadãos dos Estados Unidos, tá bom? Então, as mulheres ficaram de fora, os descendentes dos africanos, os próprios indígenas e uma série de outras pessoas que não tinham renda, né? Como a gente também já viu. Então, vamos primeiro ver como ficou a situação dos africanos na América do Norte. Muitos africanos foram levados para a América do Norte para trabalharem como escravizados. O primeiro navio negreiro partido da África chegou em 1619, à região da Virgínia. Todas as colônias da América do Norte receberam escravizados, mas a região sul foi a que recebeu o maior número. Os africanos não tinham permissão para cultivar livremente as tradições culturais de seus lugares de origem, como a dança, a religião, os rituais, a culinária e a música. Por isso, ao longo do tempo, incorporaram costumes e tradições das colônias inglesas na América do Norte. Houve uma importante troca de tradições culturais e até os dias atuais a matriz africana da sociedade estadunidense é bastante forte. Então, os africanos, né, eles se concentraram na parte sul dos Estados Unidos, nas colônias do sul, exatamente por conta daqueles motivos que a gente viu no vídeo passado, em que as colônias elas se dividiam, né, entre colônias do sul, do centro e do norte, onde as colônias do sul geralmente tinham uma maior quantidade de grandes fazendas, né, que preparavam, plantavam, no caso, produtos para exportação através do trabalho escravo. Por isso que os africanos eles se fixaram na parte sul por conta da escravidão nas fazendas, tá bom? E após a declaração de independência, nada concreto se fixou, né, nos Estados Unidos. Isso com relação aos descendentes africanos, né? Pouco foi feito, ou quase nada, no início desse processo de independência. Nem na declaração de independência eles eram citados como cidadãos estadunidenses, apesar de ter contribuído para a formação desse país, dessa nação, né? Contribuído com trabalho braçal realmente nas fazendas, tá certo? Vamos agora ver um pouco como ficou a situação dos indígenas também na América do Norte. Quando os ingleses chegaram à América do Norte, milhões de indígenas já a habitavam. A população indígena da América do Norte era composta por diferentes povos, como os Omarras, os Pauanes e os Iowas e os Sioux, tá bom? A colonização inglesa na América acabou provocando a morte física e cultural de muitos povos indígenas da região. Os colonos ingleses não fizeram nenhum esforço significativo para integrar os índios. E desde a chegada dos europeus, o povo Sioux e os descendentes vêm lutando para manter suas terras e seus direitos nos Estados Unidos. Então, a situação indígena também ficou muito complicada, né, a partir desse processo de colonização, porque eles foram expulsos de suas terras, não muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil também. Vários grupos indígenas foram massacrados, foram dizimados por conta desse avanço na colonização dos Estados Unidos.
eles não foram considerados como cidadãos americanos, né? Assim como os colonos, e eles foram realmente rechaçados, como se eles não fossem donos da terra. E até hoje, nos Estados Unidos, alguns grupos indígenas brigam, né, e lutam para tentar manter seus territórios. É uma pauta também muito importante, porque aqui no Brasil isso também ocorre. Hoje, né, nos dias atuais, os indígenas tentando lutar pela permanência nas suas terras, tentando proteger suas terras de invasores, de madeireiros, enfim. Então essa pauta, essa discussão sobre os povos indígenas é uma constante, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Agora a gente vai ver um videozinho curto, tá certo? Para a gente revisar todo esse conteúdo da Revolução Americana. A gente vai exibir ele agora, é de um outro canal, e ele é muito interessante para a gente revisar todo o conteúdo, já que o roteiro 14, que é o da aula de hoje, que a gente vai explicar, ele vai fazer essa revisão dos conteúdos até o momento, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que Hamilton não era um rapper nesse Nerdologia sobre a Revolução de Independência dos Estados Unidos. O primeiro país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes de uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país. O estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham um certo grau de autonomia, divididas entre 3 tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias e o Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chega ao fim com a Guerra dos 7 Anos, uma guerra em escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte, e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias. Então, os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao mar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses, então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado por Benjamin Franklin, um dos patronos da independência dos Estados Unidos, quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fosse parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O
primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade e autorizaram a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos 7 Anos. Cerca de um ano depois, o Congresso vota pela Declaração de Independência, quando considera que a guerra tornou-se um caminho sem volta. A Guerra de Independência, ou Guerra Revolucionária, durou mais de 6 anos no continente americano e 8 anos no geral. Ela é dividida em duas fases. A primeira foi focada no norte, marcada pela derrota dos continentais em tentar invadir o Canadá e na tomada de Nova York pelos ingleses, que também empregavam muitos soldados alemães, sejam mercenários ou de reinos súditos britânicos. A maior parte das tropas continentais nesse período era formada por colonos que já tinham passado pelo exército e recebiam suprimentos da França. Os colonos conseguiram derrotar uma expedição britânica e tiveram uma importante vitória em outubro de 1777, e a guerra ficou no impasse. Isso abre a segunda fase do conflito. Os franceses, que já apoiavam os colonos, decidem intervir diretamente, assinando uma aliança com o Congresso Continental. O objetivo francês era, pela Guerra Revolucionária, dar o troco nos britânicos pela Guerra dos 7 Anos. A Espanha também assina uma aliança com os franceses e entra na guerra, que agora terá combates na Europa e na África. Ao contrário da visão romantizada dos filmes, a Revolução dos Estados Unidos não foi um bando de colonos fazendo guerrilha contra um exército muito maior, mas uma guerra que envolveu as 3 maiores potências do mundo na época. A segunda fase foi combatida especialmente no sul, com apoio de lealistas, os colonos que lutavam pela coroa. Outra visão romântica é de que a maioria dos colonos lutou pela independência. Não, apenas cerca de 1/3 dos colonos desejava a separação, e a maioria se absteve o máximo possível do conflito. O general inglês Charles Cornwallis foi derrotado pelas tropas combinadas continentais e francesas e foi encurralado contra o mar, esperando uma evacuação pela Marinha Real. A Marinha Francesa, entretanto, derrotou os britânicos e as tropas franco-americanas cercaram o exército britânico, que se rendeu em outubro de 1781. A guerra só chegou ao fim oficial em 3 de setembro de 1783. Os britânicos foram obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, perder a Flórida e a ilha de Minorca para a Espanha, e Tobago e o Senegal para a França, que saiu da guerra endividada. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi, em muitos aspectos importantes, uma guerra entre franceses e ingleses. Dezenas de milhares de uniformes e mosquetes usados pelos continentais foram fornecidos pela França, assim como virtualmente todos os canhões do exército e 90% de toda a pólvora usada pelos continentais. Além disso, oficiais franceses serviram como consultores, treinando as tropas locais. Ao final do conflito, os britânicos estavam em profunda crise política sobre o modelo colonial, além de dezenas de milhares de refugiados que fugiram para o Canadá, tanto colonos lealistas quanto afro-americanos fugindo da escravidão. Já os Estados Unidos, após uma revolução que criou um novo país e um modelo inédito de Estado e de governo, agora tinha que se concentrar no processo de formação do país. Dívidas, a Constituição demorou a entrar em vigor e a escravidão de pessoas foi mantida, mesmo com milhares de afro-americanos lutando contra os britânicos, continuando problemas de desigualdade e de disputas políticas. Já a França estava economicamente quebrada e com uma legião de soldados veteranos que tiveram contato com uma luta por maiores liberdades, o que vai fazer parte da sua própria revolução. E claro, como sempre em temas mais complexos, lembramos que o Nerdologia é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Após o vídeo, a gente vai lançar o nosso desafio semanal, desafio da semana, tá certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês produzam um mapa mental, assim como vocês viram, né, aquele lá em cima, apenas com palavras-chave. Eu não quero um resumo, tá certo? Eu quero que vocês falem sobre o que a gente estudou da Revolução Americana com palavras curtas. Como já tem um exemplo no guia de vocês e também no vídeo que a tia postou hoje. Então, vocês podem produzir, podem fazer desenhos, podem tentar colorir da melhor forma que puderem. Quando terminar, peço que coloquem no meu número privado, né? Mandem pelo meu WhatsApp. E também, se quiser colocar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, posta uma fotozinha produzindo
esse mapa mental da aula de hoje e marca a tia, para que a tia também possa colocar no Instagram, tá certo? Então vamos agora para as orientações do nosso roteiro 14, que é a atividade dessa semana, tá certo? Como vocês podem ver, dessa vez a Mona Lisa veio totalmente vestida, né, em comemoração à independência dos Estados Unidos, ao 4 de julho. Então, eu vou ler aqui o recadinho que ela tem pra gente. Olá, olha eu por aqui de novo. Dessa vez já vim preparada para as comemorações do 4 de julho dos Estados Unidos. Essa semana iremos revisar sobre a Revolução Americana, também conhecida como a Independência dos Estados Unidos, que foi declarada em 4 de julho de 1776. Revise no decorrer da aula os principais pontos sobre o assunto. Então, o primeiro passo, ele vai trazer a análise do mapa mental que a gente já fez na aula de hoje. E vai vir após o mapa a nossa primeira atividade, primeira perguntinha para vocês responderem no caderno. Não precisa copiar, tá ok? Já estudamos que a independência dos Estados Unidos teve como principal causa as tentativas inglesas de aumentar a cobrança de impostos, gerando grande insatisfação dos colonos americanos, os quais passaram a defender a Revolução. Na sua opinião, o que levaria atualmente uma população a causar uma revolução, uma transformação? Comente. Você vai dar a sua opinião, dizer o que leva, né, uma nação, um povo, a fazer uma revolução, uma transformação naquela sociedade. Então, você vai falar quais as motivações que esse povo, essa população pode ter para fazer uma revolução, tá certo? Após a primeira atividade, a gente vai ter o vídeo. No caso, esse link de vídeo é o vídeo que vocês assistiram hoje, certo? O vídeo complementar que a tia colocou aqui no próprio vídeo, então não vai precisar assistir de novo, porque vocês já assistiram anteriormente. No nosso segundo passo, nós vamos praticar o que aprendemos hoje, tá bom? Então, primeira questão, né, do nosso segundo passo. Resolva em seu caderno as seguintes questões. Primeiro, observe o mapa ao lado e assinale a alternativa que apresenta as colônias do sul. Então, vocês vão observar aí no mapa, né? Eu vou até ampliar aqui para vocês verem direitinho, tá bom? No guia de vocês também vai estar disponível o mapa, vai dar para ler, né? Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que assinalar a alternativa em que tem apenas as colônias do sul, tá certo? Questãozinha de marcar. Após essa questão, nós teremos a segunda. A independência dos Estados Unidos foi declarada em 4 de julho de 1776. Com esse processo, houve a separação das 13 colônias da América do Norte, do vínculo colonial que existia desde meados do século 17 com os ingleses. Quais as causas que levaram ao rompimento das 13 colônias com a Inglaterra? Também questão bem fácil, a gente já comentou sobre isso, né, no vídeo. As principais causas que levaram ao rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. Volta um pouquinho aqui no nosso vídeo e você vai descobrir quais são as causas. Também no livro de vocês, também vem falando, tá? Terceira questão. Para se reequilibrar, a metrópole optou por submeter as colônias a mais tributos. Assim, foram aprovados vários novos impostos para os produtos de uso diário dos colônios, como açúcar, selo e chá. Essas medidas foram muitíssimo impopulares e logo os primeiros protestos e boicotes contra o governo britânico ocorreram. Cite o nome dos novos impostos cobrados pela Inglaterra das 13 colônias. Muito fácil, né, essa questão. No vídeo também vem comentando sobre o nome de cada imposto e no mapa mental do guia de vocês também tem, tá certo? Quinta questão. Observe, aqui tem um errinho, mas observe a imagem ao lado. Ela representa o segundo Congresso Continental da Filadélfia de 1775. Nesse evento ocorreu. O que ocorreu nesse segundo congresso, tá bom? Também tem no mapa mental e tem no vídeo da aula de hoje. Para testar um pouco mais o seu conhecimento, resolva em seu caderno as seguintes questões do quiz. Clique no link abaixo. Então, vocês vão abrir esse link, vai ter uma atividadezinha só para testar o conhecimento de vocês sobre o assunto, tá certo? Então, vai chegando ao fim nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na semana que vem, teremos aula no Google Meet, temos um encontro marcado, certo? Na terça-feira, à tarde, mais precisamente às 3h30, tá certo?
nossa aula e a gente vai fazer a revisão do que a gente aprendeu até aqui sobre Revolução Americana, uma revisão bem rápida, e a correção da atividade de hoje, tá certo? Então, desejo desde já uma ótima semana a todos vocês, fiquem bem, um beijo e até a próxima aula!